Anteriormente, vimos que em 1885 as antigas proibições em relação aos jogos de apostas desapareceram. E com isso, os japoneses redescobriram os cartões ocidentais inicialmente importados da França, com diversos modelos de cartas da Inglaterra e dos Estados Unidos. E, embora as trumps importadas tenham se desenvolvido e alcançado considerável sucesso entre a aristocracia e as classes abastadas, elas demoraram mais para atrair o resto da população. Até porque as trumps eram vendidas a preços bem acima do orçamento que um japonês médio da época poderia gastar. E observando esse cenário, o presidente Fusajiro acaba tendo uma grande ideia: reduzir o custo desses cartões ocidentais, fazendo-os ele mesmo. Pois é, o próprio Fusajiro sabia que essas cartas tinham um grande potencial de se espalhar entre a população japonesa. E sendo assim, no ano de 1902, a Nintendo Kopai lança oficialmente o seu primeiro modelo de baralho ocidental, se tornando a primeira e única empresa do Japão a fabricar esses cartões. Agora, se essas cartas vão conseguir se popularizar ou não pelo Japão afora, fiquem aqui e descubram através de mais um capítulo da História da Nintendo. Com um plano traçado de fazer com que a Nintendo Kopai trouxesse as trumps para as camadas mais baixas da população, Fusajiro decide importar dos Estados Unidos uma máquina para imprimir cartões e, com isso, faz seus primeiros modelos. Ao contrário das cartas Hanafuda, que eram caras e levavam um tempo considerável para serem fabricadas, produzir cartões ocidentais era muito mais interessante, pois as cartas eram impressas rapidamente em várias camadas de papel e, de quebra ainda, eram vendidas a um preço muito mais acessível do que os modelos importados de trumps. E em cada jogo de baralho, a Nintendo era minuciosa em incluir uma folha impressa em japonês, onde eram explicadas as regras dos jogos mais básicos, como no caso do poker. E toda essa dedicação e empenho de Fusajiro para com as cartas ocidentais fez com que colhesse bons frutos, dado que aos poucos as trumps iam cada vez mais conquistando espaço na região de Kansai, onde ficam algumas cidades como Osaka e Kyoto. E esses excelentes resultados chegam também em um momento bastante oportuno, pois a guerra que estourou entre japoneses e russos vai mudar radicalmente o destino de muitas empresas dedicadas ao entretenimento. Dessa maneira, o governo segue os mesmos passos do Reino Unido e, para que as empresas apoiem o país durante a guerra, em 1902 é aprovada uma lei que obriga os fabricantes a pagar um imposto sobre todos os tipos de jogos de cartas existentes, o famoso imposto Karutazei. Notem que na maioria dos antigos jogos Hanafuda da Nintendo, podemos observar etiquetas que parecem selos. Na verdade, são selos impostos pelo governo japonês a partir de 1902 para comprovar o pagamento do Karutazei, taxa que era aplicável a Karuta e a Hanafuda. Este imposto, inspirado no imposto inglês aplicável aos jogos de apostas e azar, foi um dos meios instituídos pelo governo Meiji para ajudar a consolidar o arsenal militar do país, já que era grande a iminência de uma guerra entre o Japão e a Rússia, o que de fato ocorreu em 1904. Tanto as Karutas como as Hanafudas eram tributadas a uma taxa média de 60 ienes por baralho de papel. E não eram apenas as cartas que eram tributadas. Outros tipos de jogos de azar como o Mahjong também sofreriam com o imposto. Infelizmente, para um grande número de pequenas empresas artesanais, essa lei significará o fim de seus dias tranquilos, uma vez que documentos da época mostram que, no caso de alguns modelos de cartas, os preços às vezes dobravam após a aplicação do imposto.
E apesar da significativa relutância das comissões sindicais, criadas especialmente para essa ocasião, nada há de ser feito. Estima-se que somente na região de Kansai, 5.000 artesãos perderam seus empregos devido a essas decisões do governo. Apenas as empresas mais conhecidas e estabelecidas conseguiam continuar vendendo jogos apesar do aumento de preços. Em Kyoto, pouquíssimas empresas sobreviverão. De fato, Fusajiro se salva graças às cartas de baralhos ocidentais, já que é o primeiro e único a produzir tais cartas em seu país. E portanto, por um tempo terá o monopólio de um produto que, apesar da inflação, é cada vez mais popular. Mesmo com as dificuldades impostas pelo imposto Karutazei, pegar o trocadilho, a Nintendo Kopai continuava de pé e não sofria o mesmo destino da maioria dos seus concorrentes. Mas isso não significava que a empresa não tinha que enfrentar novos obstáculos. Embora as cartas ocidentais inicialmente permitissem que Fusajiro sobrevivesse ao rigoroso período de guerra, o perigo ainda era algo iminente. No entanto, fora que as regras, as figuras e símbolos dos jogos eram muito obscuros para os leigos, e os baralhos ocidentais de Fusajiro realmente lutavam para ganhar uma posição nos lares da classe média. Além disso, outros fabricantes concorrentes começaram a desenvolver as mesmas estratégias de mercado da Nintendo Kopai, e isso se tornou um problema para Fusajiro, pois os jogos eram distribuídos somente localmente, no caso em Osaka e em Kyoto. O que significava que o monopólio da Nintendo com as Trumps poderia estar com seus dias contados, já que mais concorrentes entrariam para a jogada. Com isso, Fusajiro sabe que deve agir rapidamente e encontrar uma solução. Não podemos nos esquecer também que naquela época a indústria das cartas Hanafuda e em geral da Karuta ainda era considerada uma atividade artesanal. Os fabricantes sempre venderam apenas em lojas próprias, ou lojas de amigos, ou mesmo para oficinas. Porém, o jovem empresário Fusajiro sabe que existe uma forma mais veemente das suas cartas se espalharem Japão afora. Por que não encontrar uma forma de distribuir os seus produtos por todo o país? Muito embora a ideia pareça óbvia para nós hoje em dia, não era assim no Japão do início do século XX. Naqueles anos, as únicas áreas que contavam com uma rede de distribuição em todo o país eram os medicamentos e o tabaco. E mesmo com essas poucas opções, Fusajiro conseguiu encontrar uma oportunidade diante da situação. Claro que ele, como um homem do seu tempo, considera que o jogo e o tabaco formam uma excelente combinação. E como naquela época as tabacarias eram comuns e acessíveis aos consumidores, elas poderiam servir perfeitamente como pontos de vendas estratégicos para os seus baralhos. Fora que, por uma feliz coincidência, o tamanho das caixas dos jogos de cartas, tanto das Trumps como das Hanafudas, eram muito semelhantes aos dos maços de cigarros da época. E com tudo isso a favor, Fusajiro, através do seu slogan Cartas e Charutas, conseguiu convencer o presidente da distribuidora Nihon Senbai, que mais tarde se tornou a Japan Tobacco, a distribuir suas cartas juntamente com os charutos e os cigarros. Cada maço de cigarros continha uma única carta do baralho, e isso fomentava muito para que os fãs dos jogos da Nintendo Kopai colecionassem as cartas e até mesmo as embalagens de cigarros. E isso aconteceu muito, mas muito antes do que viria a ser a febre do colecionismo das cartas Pokémon. Como sempre, a Nintendo, desde aquela época, já movendo tendências. A estratégia de Fusajiro em estreitar relações com a distribuidora de tabaco acabou sendo um grande sucesso. Ele conseguiu fortalecer a reputação da sua empresa e com isso os negócios iam muito bem. Só que em contrapartida, as outras fabricantes concorrentes de cartas estavam tendo dificuldades em acompanhar a ascensão da Nintendo Kopai. E Fusajiro logo se orgulha de dirigir a principal empresa de jogos de cartas do país.
E realmente, ele tinha muitos motivos para festejar, pois essa parceria com as redes de tabacaria fez com que as Hanafudas, Trumps e outros tipos de cartas que normalmente eram reservadas para as salas de jogos definitivamente entrassem em todos os lugares do Japão. Com o passar dos anos, lá para o final dos anos 20, a Nintendo Kopai se tornaria a maior empresa de cartas de jogos do Japão, já fabricando parte do estilo ocidental e melhorando o seu processo, deixando de lado o artesanal, lento e caro para a produção em série. Mas não foi só a produção de cartas que se tornou mais avançada com o decorrer dos anos. A idade de Fusajiro também estava ficando cada vez mais avançada, e ele sabia que já era hora de pensar em um sucessor para o cargo presidencial da Nintendo Kopai. Bom, sem querer dar muito spoiler, mas já dando, no próximo capítulo iremos conhecer o segundo presidente da Nintendo. Então não percam o próximo capítulo, já estão avisados, tá bom? Mas é isso aí, galera, agora terei que me despedir de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!